a penhora da casa por dívida, tá? Teve uma única decisão que permitiu a penhora da casa do devedor por dívida. Foi decisão de tribunal. Eu vou deixar a decisão aqui embaixo. Não é uma decisão comum, não é uma decisão que talvez vá prevalecer. Nós vamos esperar os tribunais superiores analisarem essa decisão aí para ver o que vai acontecer. Mas veja só, o que a decisão diz? A decisão diz que essa lei aqui, 8.009, que garante a impenhorabilidade do bem de família, ela foi revogada pelo Código de Processo Civil, o novo Código de Processo Civil. Essa lei aqui, 8.009, que garante a impenhorabilidade do bem de família. É uma lei bem fácil, eu vou dar só uns toques nela para você entender, para você não cair mais no papo de cobrador que vem falando que vai tomar a sua casa, tá? Não leve em consideração aquela uma única decisão, porque ela não é definitiva, muita coisa vai acontecer, tá? Mas veja só, o que é protegido por essa lei? O imóvel residencial próprio do casal ou entidade familiar. É impenhorável, ou seja, ele não pode ser penhorado, não responderá por qualquer tipo de dívida, dívida civil, ou seja, dívida com bancos, dívida comercial se você tem uma empresa, previdenciária ou de qualquer outra natureza, amigo, ou seja, a sua casa não responde por dívidas, salvo algumas exceções que vai trazer aqui a própria lei, tá? Então veja só, essa parte aqui é muito importante, olha só, a impenhorabilidade compreende o imóvel, que é aquele imóvel ali sobre o qual se assentam as construções, as plantações, amigos. Se você tem uma chacrinha e você tem lá sua casa e sua plantaçãozinha, ela também é impenhorável. As benfeitorias de qualquer natureza. Veja só, a lei divide as benfeitorias em 3 tipos. Benfeitoria necessária, útil e voluptuária. Qual é a necessária? Ah, a casa está caindo, você fez uma coluna lá. Então isso é uma benfeitoria. Uma benfeitoria útil, qual é? Por exemplo, você fez um puxadinho lá da casa para fazer uma garagenzinha. Então isso é uma benfeitoria útil. E voluptuária, esse nome esquisito, é uma benfeitoria que melhora o uso da coisa. Por exemplo, você tem uma chacrinha, você fez uma piscina, isso aí é uma benfeitoria, ou seja, tudo isso que eu falei é impenhorável. E mais ainda, veja só, inclusive os de uso profissional, amigo. Se você por exemplo, um borracheiro, então você trabalha no fundo da sua casa, você tem dívida, então o cara não vai chegar lá e vai penhorar lá o seu compressor, a sua máquina de ir lá de colocar o pneu, de consertar, esse tipo de coisa. Se a senhora, a dona da casa lá, é boleira e tem um forno e está produzindo um bolinho, está fazendo um pão para vender, para ganhar um dinheiro, um salgado, isso também não pode ser penhorado, amigo. O seu sofá, a sua televisão, tudo sendo coisa simples, não pode ser penhorado. A lei só cria uma exceção de aqui, ó, quando ela fala de adornos suntuosos, é o quê? É o cara que tem uma televisão de 600.000 polegadas lá, gigantesca, aquelas violentas. Então isso sim pode ser penhorado. Uma obra de arte, você mora numa casa chiquérrima e tem lá um quadro muito caro, uma obra de arte. Isso pode ser penhorado, tá? Mas pra gente que tá aí na luta, não pode ter os bens penhorados, mas a lei traz algumas exceções. Veja só, são muito poucas para você entender e não cair nessa e saber agora se dívida de cartão de crédito, dívida bancária pode ser penhorada a sua casa, tá? Então veja só. Então, as exceções são aqui. Quando você não paga o financiamento, crédito destinado ao financiamento. É claro, senão ninguém pagava a casa, né? Você ia lá, contratava a casa, caía para dentro e depois não pagava e não perdia. Não, então se você não está pagando o financiamento da sua casa, você vai perder a sua casa, tá? Pelo credor de pensão alimentícia. Tá vendo a importância disso? A pessoa que não paga a pensão alimentícia pode perder a sua casa, tá? A cobrança de impostos predial, territorial é o IPTU, a taxa de limpeza pública e também não está escrito aqui, mas a jurisprudência entende também que é o condomínio. Condomínio você perde a sua casa, tá?
Então você fique muito atento se você tem dívida de condomínio. Se você tem dívida de condomínio, amigo, procure o síndico, converse com ele, tente buscar um acordo, tá? Então isso é importante, não deixa virar uma bola de neve, porque depois fica mais difícil, tá? Para execução de hipoteca, ou seja, se você deu sua casa em garantia, você corre risco de perder a sua casa, tá? Se sua casa foi adquirida com produto de crime, seria muito fácil, né? O cara vai ali, assalta um banco, pega a grana, compra a casa e não pode perder a casa. Então isso não existe, tá? Então, por obrigação decorrente de fiança de contrato de locação, sabe aquele seu cunhado que vai lá com um contrato para você assinar lá, para você assinar que você é o fiador dele no contrato de locação, você pode perder a sua casa, meu querido. Nunca dê fiança na sua vida. Fiança é a pior coisa que tem. Então, como você vê aqui, nesse rol aqui dos 5 ou 6 casos que permite a penhora da casa, em nenhum momento aqui se falou dívida bancária, dívida de cartão de crédito, dívida de água, dívida de luz, dívida de telefone. Então, por esses motivos, você não vai perder a sua casa, tá? Então, é importante que você conheça isso daí, para você não cair nesses papos de cobrador que vai lá querendo tomar sua casa lá de qualquer jeito, dizendo que vai tomar sua casa, né? Então, é muito importante que você saiba tudo isso daí, tá bom? Espero que você tenha gostado dessa pequena apresentação. Aí tem gente que não conhece essa lei é de tamanha importância, tá? Então, veja só, como eu disse para você, tem gente dizendo que essa lei foi revogada, a lei 8.009, mas é só um caso, tá? Não se desespere ainda, a regra que tá valendo é essa aí, tá bom? Então, vamos dando aí prosseguimento à nossa live aí, respondendo as perguntas da galera.